Fala pessoal, tudo bem? Sou Alessandro Rodrigues, sou advogado com atuação específica em concursos públicos e também advocacia criminal. E além disso, sou professor de cursos preparatórios, professor da disciplina de Ciências Penais, para cursos preparatórios de concursos públicos aqui em Londrina, né, no estado do Paraná. Queria fazer um breve comentário, pessoal, bem específico, bem pontual, acerca de uma questão objetiva que caiu na prova da Polícia Penal de Minas Gerais. Tá? Como vocês sabem aí, na data de ontem, a Selecom publicou o resultado definitivo, o gabarito definitivo da prova objetiva, ou seja, aquele gabarito pós-recursos, anulou apenas uma questão, uma questão de raciocínio lógico, só que nós sabemos que existem outras questões de direito, algumas questões também, salvo engano, de língua portuguesa, que vários candidatos estão recorrendo, que recorreram administrativamente. E aqui eu queria focar esse vídeo, né, até por questão de brevidade mesmo, para ser bem direto ao ponto, em uma única questão. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente focar nessa questão que eu quero compartilhar com vocês, que é a famosa questão do Tiburcio. Várias pessoas entraram em contato comigo, indignadas com essa questão do Tiburcio, sobre o porquê essa questão do Tiburcio não ter sido anulado. E eu concordo com vocês, e aqui falando como advogado, e aqui falando como professor de direito penal nos cursos preparatórios, eu concordo que essa questão está mal estruturada, mal formulada, principalmente num ponto aqui que a gente já vai destacar, e que por isso deveria sim ensejar a anulação dessa questão. Tá? É a questão número 30 da prova E, tá? A questão do Tiburcio, direito penal. E aí você procura aí na sua respectiva prova sobre essa questão. Na prova E é questão de número 30. Essa questão de número 30, pessoal, diz o seguinte: Tiburcio, funcionário público, usa documentos falsos com a exclusiva finalidade de desviar para si verbas públicas, das quais tinha posse em razão do cargo. É correto falar que Tiburcio praticou. Pessoal, o gabarito, conforme consta aqui, deixa eu usar meu lapisinho aqui para dar um destaque para vocês também. O gabarito trouxe como alternativa correta, né, questão 30, a letra A. Certo? Então, segundo o gabarito oficial, eu estou com a tela aberta aqui, o gabarito preliminar, tá, pessoal? Mas o gabarito oficial manteve essa questão. Então, segundo o gabarito preliminar e confirmado depois no gabarito oficial, né, o gabarito definitivo, a questão 30 da prova E, letra A, tá? Então, segundo esse gabarito, a nossa assertiva correta seria crime de peculato. Gente, evidentemente, essa questão traz, né, um assunto de direito penal chamado princípio da absorção ou princípio da consunção. Isso é claro, está cobrando esse princípio da absorção, também conhecido como princípio da consunção. O que diz esse princípio, pessoal? Diz basicamente que quando uma pessoa precisa praticar um crime fim, ela quer praticar um crime fim, melhor dizendo, e que para ela atingir esse crime fim ou para facilitar a execução do crime fim, essa pessoa precisa praticar também um crime meio, aí entra em cena o princípio da consunção. Essa pessoa pratica um crime meio com a exclusiva finalidade de praticar um crime fim. Tá? E é isso que diz o nosso enunciado. Tiburcio, funcionário público, usa documentos falsos com a exclusiva finalidade de desviar para si verbas públicas. Então, ele quer peculato, mas usa documento falso com a exclusiva finalidade. Então, o conhecimento é de princípio da consunção. O grande problema dessa questão, pessoal, na minha opinião, como advogado e como professor, tá, não está na situação que muitos candidatos estão falando para mim sobre o fato de supostamente não estar previsto no edital. Até porque, se nós olharmos o edital, e eu tenho aqui o conteúdo programático, por exemplo, para exibir para vocês, se nós olharmos o edital, em relação a noções de direito penal, olha o item 1.1 aqui, nós temos princípios. Então está aqui, princípios, enfim, princípios do direito penal. Então, o princípio da consunção é um princípio do direito penal e automaticamente está englobado no edital. Então, na minha visão, o problema não é a não previsão editalícia. Tá? Para mim, está longe disso. Mas existe um grave defeito, sim, nessa questão, que está relacionado a isso aqui, pessoal. Essa parte final aqui, ó. Vou reler a questão para a gente acompanhar de forma mais completa.
Tibúrcio, funcionário público, usa documentos falsos com exclusiva finalidade de desviar para si verbas públicas, das quais tinha posse em razão do cargo. É correto falar que Tibúrcio praticou. E aqui é o grande problema dessa questão. A questão quer saber o que Tibúrcio praticou. A questão não quer saber pelo que Tibúrcio será responsabilizado. Tá? E, se nós analisarmos, o que o Tibúrcio praticou, pessoal? Tibúrcio praticou um crime meio, que foi o uso de documentos falsos, e praticou um crime fim, que foi o peculato. Então, a partir do momento que a banca pergunta nessa questão 30 da prova E, é correto falar que o Tibúrcio praticou? Ele praticou um crime meio e praticou um crime fim. Não está perguntando, é correto falar que Tibúrcio será responsabilizado por? Porque aí sim, agregando o conhecimento do princípio da confunção, ele seria responsabilizado apenas pelo crime fim, que seria o peculato. Mas não. O enunciado perguntou que é correto falar que Tibúrcio praticou, e ele praticou um crime meio e um crime fim. Automaticamente, isso nos remeteria, então, pessoal, a qual alternativa? Nos remeteria à alternativa C, dizendo que ele praticou crimes de peculato e uso de documento falso. Que, de fato, ele praticou o crime de peculato e o uso de documento falso, ou na ordem correta. Ele praticou o uso de documento falso e depois praticou peculato. Essa é a ordem correta, certo? Crime meio, crime fim. 2 crimes que ele praticou, certo? Mas se o enunciado tivesse falado pelo que ele será responsabilizado, aí é outro assunto. Entra o princípio da consunção, absorve o crime meio, que foi o crime de uso de documento falso, ele seria responsabilizado pelo peculato. Então, esse, na minha humilde opinião, como advogado, como professor de direito penal, essa é a grande falha dessa questão que nos leva a ter grandes chances de buscar no Poder Judiciário, né? Buscar no Poder Judiciário, porque existem grandes chances da anulação dessa questão. Por essa parte final, é correto falar que o Tibúrcio praticou. Ele não praticou só o peculato, ele praticou uso de documento falso e peculato. Será responsabilizado pelo peculato diante da incidência do princípio da consunção. Então, pessoal, como eu disse para vocês, deixa eu interromper um compartilhamento aqui. Essa é a minha visão técnica sobre esse assunto, sobre essa questão. Para mim, ela está defeituosa, para mim, ela deveria ter sido anulada, não pelo fundamento de ausência de previsão no edital, porque o edital está lá, princípios, então nós deveríamos ter estudado, sim, mas sim pela forma que ela foi confeccionada, o enunciado, e principalmente essa parte final, dizendo que é correto afirmar que Tibúrcio praticou. Ele praticou 2 crimes, crime meio, crime fim, mas vai ser responsabilizado pelo crime fim. São coisas diferentes, tá? Essa é a minha opinião sobre o assunto. Fico à disposição para esclarecer também sobre as outras questões de direito que nós também recorremos, né, que vários candidatos aí recorreram, algumas outras também com fortes fundamentos para anulação na via judicial, e também questões de língua portuguesa. Se vocês procurarem o meu Instagram aí, Alessandro Rodrigues ADV, vai ver que a gente tem uma equipe muito competente de professores para analisar eventuais defeitos, eventuais questões com dupla resposta correta ou mais, com nenhuma resposta correta, questões sem previsão editalícia, questões com vícios muito grotescos ali que te impede a interpretar de forma correta o enunciado e automaticamente chegar na questão correta. Todas essas questões que podem ser reanalisadas pelo Poder Judiciário, nossos professores estão aqui para dar os pareceres técnicos sobre o assunto. Eu ressalto, pessoal, que quando envolve a advocacia em concursos públicos, o Poder Judiciário, em regra, não interfere no mérito administrativo, ou seja, o Poder Judiciário, em regra, não interfere em concursos públicos. Mas quando se tratam de questões defeituosas que evidentemente prejudicam o candidato, aí o Poder Judiciário não só pode interferir como ele deve, tá bom? Então, sou Alessandro Rodrigues, advogado com atuação na área de concursos públicos, e me coloco à disposição de vocês aí, candidatos que fizeram essa prova objetiva do concurso da Polícia Penal de Minas Gerais. Até uma próxima, muito obrigado pela atenção.